Eu quero passar um vídeo antes. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção nesse vídeo. Esse negócio de família, gente, família é um núcleo produtor de neurose, essa família tradicional, branca, conservadora brasileira. Gente, isso é um horror. Ah, porque vocês querem destruir a família. Sim. Queremos. Não é? Aqui no Brasil nós enfrentamos o discurso do costume, o discurso da família, o discurso do patriotismo. Ou seja, aqui nós enfrentamos o discurso de tudo aquilo que a gente aprendeu historicamente a combater. Nós ainda precisamos avançar muito. E essa pauta da família, a pauta dos valores, é uma coisa muito atrasada. Temos que você é nosso inimigo. Mas considerando que você, como afirma, é uma boa pessoa, nós estamos dispostos a oferecer a você o seguinte: um bom paredão, onde vamos colocá-lo na frente de uma boa espingarda, com uma boa bala, e vamos oferecer, depois de uma boa pá, uma boa cova, né? Com a direita e o conservadorismo, nenhum diálogo, luta. Queremos o modo de vida americano, que é, aliás, a cristandade. Cristãos, o nosso sacrifício, o nosso esforço, a nossa visão, o crescimento das escrituras deram-nos a civilização ocidental, e penso que isto é um grande grito de união. Não importa se és hispânico, asiático, negro ou branco, todos os cristãos que têm Jesus Cristo como Senhor e Salvador estão a enfrentar estas duas ameaças que se unem para nos atacar. É hora da igreja se levantar e erguer-se contra isso. How many mass shooters there have been in America over the last 10 years? Counting or not counting gang violence? Great. O que nós terminamos por ver foi um vídeo que todos devem ter visto. O assassinato de Kirk, Charlie Kirk. Mas tudo começa com o que começou antes. Pessoas que estão nas universidades, estão nas escolas, estão nas instituições públicas e estão fomentando a violência, banalizando a vida humana, se autoproclamando guerreiros contra aquilo que chamam de uma ideologia nefasta e contrária ao bem-estar social, que são os princípios e valores bíblicos, cristãos, judaicos. Eles nos chamam e chamam pessoas como Charlie Kirk, que nunca pregou a violência, pelo contrário. As suas últimas palavras, e a última palavra proferida por ele antes de ser morto é violência. E ele estava fazendo ali um discurso, respondendo pessoas que estavam ali na universidade perguntando a ele. E ele estava, como em tantas outras vezes, e está a mídia, os meios de comunicação, a internet, cheia dos discursos de posicionamentos feitos por ele em defesa da vida, contra a violência, em favor do diálogo, do discurso, da conversa entre aqueles que são diferentes nos seus pensamentos. Mas teve a sua vida ceifada por alguém que é produto desses discursos que vieram antes do vídeo do Charlie Kirk. Charlie Kirk, que a Rede Globo, assim como outros veículos de comunicação, de grande mídia, vendidos desse país, chamam de extremistas de direita. Uma expressão criada para construir uma antipatia contra
todos aqueles que são a favor daquilo tudo que foi dito por aquelas pessoas que vieram antes dele. Que falam que o discurso dos valores da família, como também o presidente dessa nação, é ultrapassado, isso é inimigo do bem-estar social, do progresso da sociedade. Pessoas como Charlie Kirk são chamadas de extremistas de direita. E pessoas como o que o assassinou são chamados de suspeitos pela grande mídia. Suspeitos. Ainda que presos em flagrante, são chamados de suspeitos. E aqueles que são as vítimas são colocados como inimigos do povo. Inimigos da humanidade. Produtores do mal. Esse último vídeo que vimos o último quadro que vimos nesse vídeo, foi Charlie Kirk, um jovem americano, esposo, pai de 2 criancinhas, que conquistou a liderança expressiva entre jovens universitários, promovendo uma campanha pacífica pelo resgate dos valores bíblicos e em defesa da vida, do respeito aos diferentes, contra a violência, a favor de universidades que verdadeiramente sejam ambientes acadêmicos e não instrumentos de fabricação de massa de manobra ideológica. Foi assassinado pelo produto desse discurso que vimos antes, que culmina em uma pessoa importante, comunista, dizendo para aqueles que defendem as pautas do conservadorismo, que são a favor da família, constituída por um homem biológico, uma mulher biológica e seus filhos, que são a favor da vida e contra o aborto, que são a favor da ética e da decência na política, que são a favor da liberdade de expressão, que são a favor da liberdade de culto e expressão de qualquer religião, seja qual for, até a favor de Satanás. Esses são os nossos inimigos, não devem ser tratados senão como nosso inimigo, e para eles, nós devemos dar para eles uma boa bala, uma boa espingarda, uma boa bala, uma boa pá e uma boa cova. E chamam de extremistas aqueles que estão defendendo a vida e os valores cristãos, sob o apoio de uma mídia, de uma grande mídia porca e imunda, a serviço de Satanás, por causa do vil metal, o dinheiro de que são abarrotados por um projeto de poder político que se instala sobre a nação. Abra sua Bíblia em Colossenses, capítulo 2, versículo 8. Enquanto você abre, eu vou falando. Essa mesma grande mídia maldita, e essas pessoas que defendem essa ideologia maldita, querem calar a boca dos pastores. Já difundiram a ideia, comprada por muitos crentes, que pastor não tem que falar nada de política. Pastor tem que falar de pecado. Aliás, nem pecado. Se for pecado, não pode ser o pecado que denuncia o nosso pecado. Pastor tem que pregar só que Deus é amor. E que Deus recebe todos e acolhe todos indistintamente para continuarem sendo como são, não incomodando-os quanto àquilo que são suas mazelas, que a tradição, que a ideologia cristã, judaica cristã, diz que é pecado. Porque isso tem propósito.
roubar, matar e destruir. Colossenses capítulo 2, versículo 8 diz, bem forte, você pode ler? A palavra de Deus está falando sobre política, irmão. Porque não existe política sem ideologia. Toda política prescinde de uma ideologia. Tenham cuidado para que ninguém os escravize por meio de filosofias vãs, igual a ideologia. Filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo. Qual o princípio elementar? Todos devem ser iguais perante a lei. Todos devem ser tratados com o mesmo padrão de dignidade, independente se é preto, se é branco, amarelo, índio. Filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Amados irmãos, eu trago uma mensagem que pode ser considerada polêmica por muitos e será. Mas a nossa única bússola, a nossa única verdade, não é a opinião pública, nem o que dizem as redes sociais, nem as filosofias desse mundo. A nossa única verdade só pode ser a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E a pergunta que eu faço é, e muitos têm feito, cristão pode ser de esquerda? Pode apoiar ideologias do socialismo e do comunismo? Observamos nos últimos dias uma escalada assustadora de ódio e intolerância. Um renomado advogado brasileiro e um representante legislativo são convidados para fazer uma palestra numa universidade. E quando eles lá chegam, há um grupo de fundamentalistas ideológicos, socialistas e comunistas, que os impede, os agride, os rouba, a ponto de sentirem a sua vida sob risco de morte. E têm que ser colocados em um lugar para serem protegidos da fúria daqueles que não queriam que eles usassem a voz para expressar o seu pensamento. Ainda que vivendo num país que diz a nossa Carta Magna, estamos sob a proteção do Estado para que cada cidadão possa expressar o seu pensamento livremente sem ser cerceado. Não era qualquer ambiente, era um ambiente acadêmico, era uma universidade. Um lugar que por si só já pressupõe a liberdade de expressão e de contato com as ideias diferentes. Nós vimos jovens cheios de raiva com discursos que celebram a barbárie, que justificam o injustificável e que até mesmo celebram a morte. Você sabe por que essa esquerda maldita apoia o Hamas? Você sabe por que esse governo comprometido com o que é errado, com o que é mal, apoia o Hamas? Porque o islamismo tem um projeto de poder, tal como eles. E o projeto de poder islâmico engole toda e qualquer ideologia, seja ela qual for, capitalismo, socialismo, comunismo, o que for. Por quê? Porque um islâmico não se converte à ideologia.
o islâmico se torna até um fundamentalista, mas não se converte a uma ideologia política. A ideologia política islâmica é teocracia. É o Estado sob o domínio da Sharia. E por que o islamismo apoia a esquerda? Pelo princípio mais elementar. Se você alguma vez leu como é que é? Sun Tzu? Esqueci agora o primeiro nome dele. Sun Tzu. Se você algum dia leu Sun Tzu, se algum dia você leu algum livro sobre estratégias de guerra, é simples. Por que eu vou levantar arma? Por que eu vou mandar terrorista com bomba para um país que não está me incomodando? Pelo contrário, eu estou até ajudando a financiar e apoiando a causa deles lá com grana, com recurso, com treinamento de guerra, de guerrilha. Para que eu vou fazer isso? Eu vou fomentar essa esquerda, esse comunismo, porque eles vão se degladiar. Eles vão se matar. Ele vai construir uma desgraça. E quando tudo estiver destruído, a gente chega, até porque a gente já tem gente lá. E o nosso pessoal lá não incomoda eles. E aí o islamismo toma conta. E como é que o islamismo toma conta? Porque no islamismo, uma das coisas importantes no islamismo, uma das formas de expressar a fé e obediência ao projeto islâmico é que o homem deve ter tantos filhos quantos ele puder, porque o crescimento do islamismo se dá pelo aumento e o tamanho das famílias islâmicas. Enquanto no Ocidente nós estamos tendo em média 1,5 filhos, eu sei que parece estranho esse 0,5, porque é média. No islamismo, eles têm 6. Dá para competir? Não por outra razão, existe estatística que diz que antes de 2050 a Europa será islâmica. Por isso, jovens cheios de raiva, com discursos que celebram a barbárie praticada pelo Hamas, lá em Israel, com discursos que celebram essas coisas malditas, justificam o injustificável e até mesmo celebram a morte de pessoas inocentes, ou a prisão de pessoas inocentes, condenadas a 15, 14, 17 anos porque mancharam, escreveram com batom numa estátua. Enquanto aqueles que lesaram essa nação, condenados em todas as instâncias, com sentenças de centenas de anos, estão livres, andando soltos por aí, fazendo lives e postando nas mídias sociais da sua cobertura dentro da piscina, dando indicações de filme. Ou descondenados para assumir imposto pela manipulação daqueles que detêm o poder para serem mandatários dessa nação. Até mesmo artistas, escritores, influenciadores, amados, celebraram ou buscaram justificar os assassinatos daquela menina ucraniana e de Charlie Kirk. Por mais que esses crimes bárbaros tenham chocado todos os que ainda preservam sanidade, humanidade e verdadeira empatia. Vimos pelas mídias sociais a tragédia daquela jovem ucraniana assassinada em um trem. E o assassino de Charles Kirk, contrastando com a
apoiadores que aplaudiram essas atrocidades, dentre eles personalidades no Brasil, artistas. O que choca, amados, é que em meio a tudo isso, alguns que se dizem cristãos apoiam a esquerda, que justifica a violência, o cerceamento da liberdade e a destruição da família com a vitimização dos criminosos. Não, mas sabe por que aquele moço lá matou aquela menina ucraniana? É porque ela representava tudo aquilo que representa a opressão contra o negro. Ela era branca. O discurso daquela mulher branca, primeira, que apareceu no vídeo que eu mostrei. E ele, depois que a assassina, esfaqueia, ainda dentro daquele vagão do trem, ele grita: eu peguei a branquinha, eu peguei aquela branca. Eu peguei aquela branca. E aquele homem tinha acho que mais de uma dezena de passagens pela polícia, sendo solto em todas elas. Por vários crimes que cometeu, que era para estar na cadeia. Nada diferente está acontecendo no Brasil. Mas o que choca mesmo, irmãos, é ver a quantidade de pessoas dentro das igrejas evangélicas, cristãs e batistas sendo esquerdistas. Apoiadores dessa corrente maldita, nefasta, que hoje domina essa nação. E só o faz pela corrupção, como é próprio a todas as vezes na história que essa ideologia nefasta, maldita, se estabeleceu. Pela corrupção. Isso nos leva a uma questão crucial: onde se encontra a nossa verdadeira identidade como cristãos e onde está a nossa lealdade? Está em Cristo ou nas ideologias desse mundo? A palavra de Deus é clara e nos dá um aviso em Colossenses 2,8. Tenham cuidado para que ninguém os escravize por meio de filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares desse mundo e não em Cristo. O que está acontecendo agora, irmãos, já vem acontecendo há algum tempo, é que aqueles que sabem a verdade estão se calando por medo. Nós vamos ser cobrados por Deus. É Jesus quem diz: aquele que me negar perante os homens, também eu o negarei perante meu Pai que está no céu. Você está achando que isso é pouca coisa, que isso é brincadeira? Você está se negando de se posicionar lá na universidade, na faculdade, porque você está com medo de perseguição? Não vou passar de ano. O professor lá, ele sabe que eu sou cristão evangélico. A palavra do Senhor Jesus diz: tende grande gozo quando vocês sofrerem perseguição por causa do meu nome. Qual é a origem das ideologias de esquerda, do comunismo e do socialismo? A origem não é em Deus, irmãos. É a filosofia de homens como Karl Marx. Ele e Friedrich Engels escreveram no Manifesto Comunista que a história da humanidade é a luta de classes e que a religião é apenas o ópio do povo, uma ferramenta de controle dos poderosos. Marx negou a existência de Deus. Ele não via o pecado como a raiz dos problemas do homem, mas sim a propriedade privada. Ele não via a cruz de Cristo como a solução, mas sim como uma revolução armada. E essa ideologia não tem Cristo como fundamento. Quiseram fazer de Jesus um revolucionário. Um dos seus discípulos se enforcou depois da sua frustração por não conseguir tornar Jesus o ícone da revolução israelita contra Roma.
Jesus nunca instruiu ninguém a pegar em armas para impor o pensamento. Marx não via a cruz de Cristo como solução. O que ele via como solução era uma revolução armada. Como foi tentado no Brasil na década de 60. Por aqueles que depois de assassinarem, sequestrarem, praticarem assalto a bancos, foram presos, alguns deportados, e depois todos foram anistiados e estão por aí, recebendo poupudas mensalidades do governo federal como indenização. E esses são os mesmos que hoje dizem sem anistia, nada de anistia, para pessoas que tão somente estavam em praça pública, exercendo o seu livre direito de manifestação pacífica. Chamados de golpistas. Vimos a vergonhosa postura de ministro do Supremo Tribunal Federal agir em conluio com uma política miserável, transformando a Suprema Corte dessa nação, a esperança última civil do povo, num instrumento de dominação, segundo o próprio falar de um dos seus representantes que não coaduna com isso. Estabelecimento de uma ditadura judicial. Comunismo e socialismo. Dito por um dos que lá estão, que assim se autopropagou, com muita honra, é uma filosofia vã e enganosa, que coloca o Estado no lugar de Deus e o homem no lugar e no centro de tudo. E isso é uma contradição fundamental com o nosso Evangelho. Veja o que se tornou a Coreia do Norte com o comunismo. Bom para quem? Para o povo que não pode nem fazer um turismo saindo do seu país, que não pode nem atravessar a fronteira para visitar parentes da Coreia do Sul, que tem que ter dentro da sua casa a foto do mandatário da nação, autoproclamado Deus, que se for encontrado uma Bíblia, um Novo Testamento, um folheto foi por você, em coreano, é preso e morto. Nós vivemos sob ataques aos princípios divinos, amados. O que acontece quando uma ideologia sem Deus assume o poder? A história nos dá a resposta. Veja o que está lá na Coreia do Norte. Veja o que acontece na Coreia, em Cuba. Em países comunistas e socialistas na África. A antiga União Soviética. A China, que hoje carrega uma roupagem de um país bonzinho, mas escraviza o seu povo. Por que você acha que se compra coisas tão baratinhas vindas da China? Porque o trabalhador lá não tem direito a não ser trabalhar, para enriquecer o Estado. O que acontece quando uma ideologia sem Deus assume o poder? Ataque à família. Porque a família é a primeira instituição criada por Deus, amado. Gênesis capítulo 2, versículo 24 diz: por essa razão, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher e eles se tornarão uma só carne. A família é a base da sociedade e o Senhor nos ordenou a multiplicar e encher a terra. No entanto,
O comunismo sempre atacou a família vista como uma estrutura burguesa. Família é uma estrutura criada pela burguesia, fomenta a burguesia. Se você não sabe o que é burguesia, já é um problema você não saber. Porque se você estudou pelo menos até o ensino fundamental completo, era para você saber o que é burguesia. E a palavra de Deus diz, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Os crentes hoje nas igrejas estão, como a maioria das pessoas no país, sugestionadas, instruídas, conduzidas a serem massa de manobra, porque não leem, ficam em TikTok. Você acha que na China, que criou o TikTok, as pessoas lá têm acesso ao TikTok que você acessa aqui? Com essa liberdade? Não tem, não. Lá só se lê aquilo que o Estado quer. Se distrai com o que o Estado autoriza. E até as igrejas, chamadas igrejas cristãs que há lá, são governadas pelo Estado. Porque o pastor não pode pregar um sermão como esse de jeito nenhum, ou ele, antes de terminar sendo transmitido, a polícia já está ali na porta, ele já é tirado do púlpito durante a transmissão e nunca mais aparece. O comunismo sempre atacou a família, vista como essa estrutura burguesa. E essa mesma corrente que promove a ideologia de gênero, negando a criação divina do homem e da mulher, como nós lemos em Gênesis 1:27, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Uma das grandes referências, amados, para a ideologia de gênero é Simone de Beauvoir, que escreveu, não, aspas, não se nasce mulher, torna-se mulher. E em 1977, ela assinou uma petição para descriminalizar relações sexuais com menores de 15 anos. Isso é o ataque frontal à ordem divina e à pureza da família. Uma pessoa completamente desprovida de escrúpulos morais, porque não cria na palavra de Deus. E entendi que o ser humano deveria, sem nenhuma restrição, viver como bicho. Porque bicho aqui não tem senso moral. Por isso que a gente anda pela rua e vê um cachorro ou uma cadela no cio, cercada de cães, que acabam copulando com ela publicamente. Não tem senso moral. Nem pode ter. Não é um ser racional. E essa ideologia maldita quer destruir a racionalidade do ser humano. Porque quem pensa é um virtual inimigo do estabelecimento, a manutenção do status quo do poder daqueles que lá estão. Eles atacam a propriedade e a liberdade. O 8º mandamento de Deus é claro, não furtarás. A Bíblia nos ensina a sermos mordomos do que Deus nos deu, a trabalhar com as nossas próprias mãos e sermos generosos. A parábola dos talentos em Mateus 25 mostra a legitimidade da propriedade e da livre iniciativa. E a generosidade cristã é voluntária. Como em 2 Coríntios 9:7 diz, cada um dê a quantia que em seu coração determinou, não com relutância ou por obrigação, porque Deus ama quem dá com alegria. Mas o que o comunismo fez? Aboliu a propriedade e entregou o poder total ao Estado. O que é que o Estado brasileiro está querendo? Primeiro, faz o empresário, o empreendedor, aquele que com muito sacrifício, com trabalho árduo, desenvolve um negócio, emprega pessoas que antes não tinham emprego, não tinham fonte de renda.
proporciona a elas dignidade, como consequência do seu trabalho responsável. Faz estes olharem para os seus patrões como inimigos, pessoas do mal, gente que quer se aproveitar e espoliá-los. Mas eles esquecem de dizer que quem estabelece quanto é o salário mínimo é o próprio governo. Eles não falam que quem permite o banco estabelecer qual é a margem de usura são eles mesmos, o governo. E por que eles querem fazer isso? Porque o comunismo, ele parte de um princípio: tem que ter riqueza. Tem que ter riqueza. Supostamente pega essa riqueza, passa para o domínio do governo, e o governo agora é que vai estabelecer quanto que cada um deve receber de recurso financeiro. E vai distribuir essa riqueza igualmente. Eu quero te perguntar, o empresário que ralou, gastou energia, saúde, noites em claro, para desenvolver o seu projeto, o seu negócio, que começou com a sua família, expandiu, cresceu e abarcou outras famílias, proporcionando a elas dignidade, salário e renda. Você acredita que vai ter mais alguém com a intenção, o desejo do povo, dentro do povo, para começar algum negócio? Para quê? Se o governo vai tomar e vai ser dono de tudo. Qual é o resultado disso a médio prazo? Miséria, pobreza. E aumento, elevação absurda da corrupção. Como sempre foi em todo o país em que o comunismo e o socialismo se estabeleceu. Desgraçou, empobreceu. O resultado foi a fome em massa. Mais de 45 milhões de pessoas morreram de fome na China, de Mao Tse-tung, que estabeleceu o comunismo lá. Na União Soviética de Stalin, o governo confiscou grãos, deixando milhões de ucranianos morrerem de inanição, que foi chamado e é conhecido na história como a catástrofe de Holodomor. Em Cuba e na Venezuela, o povo tem que buscar comida no lixo, enquanto os líderes vivem de luxo. Eles prometeram o pão, mas entregaram a fome. Enquanto o mandatário dessa nação faz ilações e calúnias contra o ex-presidente e a primeira-dama, ele desfila com relógios de 500 mil reais, com tênis de mais de 10 mil, com camisas de 7 mil reais, e se autoproclama o pai dos pobres. E crentes estão aplaudindo e apoiando esse sistema desgraçado. O que mais eles fazem? Perseguição à fé. A Bíblia nos fala que toda a Escritura é divinamente inspirada e nos capacita para toda boa obra. A palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática, mas na visão de Marx, a religião é um inimigo. Os frutos dessa visão são o quê? A perseguição em massa, igrejas foram fechadas, pastores e padres foram assassinados. Charlie Kirk, um jovem pacifista, foi assassinado por falar. Ele nunca pegou em arma. Ele nunca incitou a violência. Ah, não, pastor. Ele era a favor de que cada cidadão pudesse ter sua arma. Isso não significa estimular a violência. Isso não significa dizer, nós vamos dar para você, que pensa diferente da gente, uma boa espingarda,
uma boa bala, uma boa pá, uma boa cova. Porque você pensa diferente. Na China, até hoje, a Bíblia é proibida e a fé é controlada pelo governo. E como cristão pode se aliar a uma ideologia que persegue o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que coloca os cristãos na cadeia por serem cristãos. Você sabe por que esses esquerdistas, mesmo sendo homossexuais, da ideologia LGBTQ, Z e sei lá o que mais, apoiam terroristas islâmicos que assassinam gays por serem gays no seu país? Vai um desses ativistas, um desses extremistas, um desses defensores da ideologia do homossexualismo visitar Gaza, levantando a bandeira do homossexualismo, para ver o que acontece. Vai um deles travestido de drag queen, como aqui no Brasil pode fazer, fazê-lo lá em Gaza, fazê-lo lá no Irã. Vai fazer. Mas por que eles apoiam isso e se fazem cegos? Porque a esquerda é fomentada por recursos financeiros que vêm de lá. De países que têm como ideologia a implantação de uma nova ordem mundial, que para eles é o islamismo. Como é que um cristão pode se aliar a uma ideologia que persegue? Como é que alguém pode se dizer batista e apoiar isso, cuspindo na história nos princípios do que é ser batista? Amados, o plano de Satanás não se limita a governos estrangeiros. Pastor, mas a palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra carne e nem sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade. O que o senhor está fazendo é um discurso de ódio. É mesmo? Que Bíblia que você está lendo? Que espírito você está ouvindo falar a sua alma? Não é o Espírito Santo. Que em momento nenhum jamais você ouvirá, nem ouviu, eu falar qualquer coisa que fomentasse raiva, ódio, contra quem quer que seja, de qualquer religião que seja, de qualquer ideologia que seja, diferente do pensamento que eu tenho, ou da fé que eu possuo. Em lugar nenhum na palavra de Deus manda que sejamos omissos a respeito daquilo que está errado. Em lugar nenhum a palavra de Deus manda que nós sejamos cordeirinhos, que nos deixemos ser degolados, sem buscar resguardar e salvaguardar a nossa vida, nossas famílias, nossos filhos, apenas por sermos cristãos. O plano de Satanás não se limita a governos estrangeiros. Ele usa as ideologias para se infiltrar na própria igreja. O comunista Antônio Gramsci ensinou que a revolução, a cultura, que para a revolução, melhor dizendo, diferente de Marx, que queria armas, Gramsci diz que não. Para a revolução, a cultura e as instituições precisam ser tomadas. Você se lembra de algum brasileiro ter falado isso? Um importante brasileiro ter falado isso há 30 anos atrás? Você se lembra? Não tenho dúvidas de que o comunismo vai acontecer aqui no Brasil. A gente não vai importar colocando o comunismo em navios lá em Cuba e trazendo e estabelecendo aqui, não. Mas nós vamos fazer conforme o brasileiro vai aceitando. Porque esse é um plano para daqui a 30 anos nós vamos construir isso. Como? Com a ideologia comunista, socialista de Gramsci, tomando as instituições. Eu me lembro quando
Eu, com 20 e poucos anos, fazendo faculdade de administração na Santa Úrsula, era o curso mais caro de administração de empresas no estado do Rio de Janeiro. E eu podia pagar, porque eu era executivo de comércio exterior naquela época. E quando, em uma noite, chegando de Brasília, onde fui tratar de assunto de interesse da empresa que eu representava, chego na faculdade, não tem aula. Eu vejo a faculdade vazia, prédios vazios, com as poucas pessoas. Eu pergunto, o que está acontecendo? Não tem aula hoje? O que houve? Não, está todo mundo lá na arena, que era o ensino mudou, um teatro. Está lá na arena, porque o Lula está aí hoje para discursar. Era a primeira vez que ele vinha candidato a presidente da República. E eu pensei, eu vou dar ouvido para um cara desse nada. O que um cara desse tem para falar para mim? Esse cara não tem nem ensino primário completo, o ensino fundamental completo. Eu vou ouvir esse cara o quê? Um sindicalista? Um cara que vive de fazer greve? Um cara que não trabalha? O negócio dele é botar fogo no parquinho? Vou não. Mas só pode ter sido o Espírito Santo. Me constrangeu a ir lá. Eu falei, não vou sim. Eu vou. E eu me senti conduzido, irmão. Quando eu vi, estava lá. Deixa eu te dizer, eu fiquei impressionado com a capacidade daquele homem de falar com universitários. Com tanta propriedade, de uma maneira simples, com um português cheio de erros, mas apresentando ideias muito bem concatenadas, apresentando uma ideologia muito interessante e que vinha de encontro a uma juventude transviada, a uma juventude já fomentada, já instrumentalizada pela ideologia do sexo, drogas e rock and roll, que vinha desde a década de 60 para 70. Ou seja, mesmo tendo sido banido do Brasil na década de 70, o comunismo, ele nunca deixou de estar presente aqui. Quietinho, sorrateiro, se manifestando por certos ideais de destruição da moralidade da sociedade. E aí hoje, a gente olha para a década de 70, e a gente vê a década de 60, e a gente vê os movimentos hippie, a ideologia do sexo, droga e rock and roll, os cantores afamados no Brasil, dentre muitos, um considerado rei, que de maneira interessante, jocosa, engraçada, cantava de que tudo que eu gosto é ilegal, é imoral ou engorda. Com representantes de um orgulho de nacionalismo, por causa do futebol, campeão, tetracampeão mundial, pegar um cigarro e usar uma expressão aparentemente tola, aparentemente simples, vazia de significado, se não atrelado ao cigarro, para dizer que o que importa, porque o que importa é levar vantagem em tudo, certo? Agora eu estou ouvindo aquele homem, um sindicalista, quase que iletrado, que décadas depois vai dizer, eu nunca gostei de estudar mesmo, e o povo votou nele para presidente. Me deixar impressionado. O plano de Satanás não se limita a governo estrangeiro, irmãos. Ele usa ideologias para se infiltrar. E está se infiltrando há muito tempo dentro da igreja. Calando a boca de pastores por causa de uns ou outros dentro da igreja que já têm sido tocados por esse vírus maldito para dizer, pastor não tem que pregar,
Pastor não tem que falar sobre política em pregação, não. Pastor não tem que instruir o povo a respeito de nada que está relacionado à política, não. É verdade. Há alguns aí que estão exercendo um ministério do eu me dou bem, do dízimo e das entradas de ofertas da igreja, porque a igreja é minha, não é de Jesus. Então usam o povo como massa de manobra. Ó, vota esse candidato aqui, é o que apoiou nossa igreja, ele foi quem colocou o piso, ele foi quem nos deu recursos para poder fazer a reforma, para fazer isso e aquilo. Então vota nesse, é o nosso candidato, esse é o homem de Deus. Esse é o homem que Deus levantou para esse tempo. Estão muitos por aí. Isso está errado. Isso não é o mesmo que pregar a verdade, a palavra de Deus, confrontando o erro que existe nas ideologias malditas, estejam elas presentes na política ou não, em outro lugar, na sociedade. A teologia da libertação é uma dessas investidas malignas que usou a linguagem do evangelho para justificar a luta de classes e a revolução social, distorcendo a palavra de Deus. Tiago capítulo 1, versículo 27, diz o seguinte: a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Para que a gente precisa de uma ideologia para dizer o que a gente deve fazer com o bem às pessoas? Mas como fazer isso que Tiago está nos dizendo aqui? A religião que Deus, nosso Pai, aceita como pura e imaculada é cuidar dos órfãos, das viúvas, em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Através da generosidade pessoal e da ação voluntária da igreja, que é o reino de Deus na terra, e não pela delegação da responsabilidade a um Estado opressor. Não é o Estado quem tem que fazer isso. Quem tem que fazer isso somos eu e você. São todos aqueles que se dizem cristãos, não por ideologia política, mas por comprometimento com a palavra de Deus. Nossa única regra de fé e prática. Sabe o que esses que estão defendendo esses posicionamentos estão dentro da igreja devia acontecer com eles? Serem excluídos das igrejas evangélicas, porque estão negando aquilo que afirmaram para se tornarem membros da igreja, que a Bíblia é a única regra de fé e prática. Como é que pode dizer que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática e adotar ideologia que vai contra o que a palavra de Deus diz? Ou torce o que a palavra de Deus diz para justificar os seus pecados? Então não deveria estar entre nós. O cristão deve ser a solução, amados, não independente do Estado. Mas se a teologia da libertação veio para atingir os católicos através de um padre, um frei, o Pacto de Lausanne, ouça isso, o Pacto de Lausanne, formulado e aprovado em 1974 durante o Congresso Internacional de Evangelização Mundial em Lausanne, Suíça, que reuniu evangélicos de todo o mundo e foi convocado, sabe por quem? Pelo grande Billy Graham. Foi distorcido por ideias propagadas dentro dos seminários confessionais depois, por professores comprometidos com ideais socialistas, comunistas, que geraram muitos pastores adeptos de teologias nefastas que enfraqueceram a igreja. Sabe por quê? Eu sou do tempo, o pastor Klaus Riner é do tempo, que para ir para um seminário, para receber formação acadêmica, teológica, para depois vir a ser consagrado ao santo ministério da palavra de Deus, era seminário confessional.
tinha compromisso assinado com a declaração doutrinária daquela denominação, fosse presbiteriano, fosse batista, fosse metodista. Não havia reconhecimento do MEC, porque para nós, igreja, MEC não tinha que se meter nisso. Mas sabe o que aconteceu no meu tempo? A minha foi a última geração dos seminários confessionais. Porque dentro de instituições como o Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, referência no Brasil inteiro de formação acadêmica e teológica para futuros ministros da Palavra de Deus, inclusive que recebia de outras denominações, vocacionados para estudar lá. Professores, lideranças do seminário, trabalharam arduamente para que o governo federal, através do Ministério da Educação e Cultura, reconhecesse o curso, primeiro, de educação cristã, como reconhecido pelo MEC, a chancela do MEC. A pessoa ia para lá, fazia 4 anos de curso de educação cristã, e sai de lá com um diploma federal, reconhecido pelo MEC. Pode fazer um concurso para para se tornar professor no estado do município. Você acha mesmo que o MEC não ia influenciar em nada? Você acha mesmo que a ideologia presente na estrutura de governo não iria influenciar em nada? E depois de conseguir a aprovação para o MEC, próximo passo foi de teologia. Eu fui consagrado pastor dessa igreja, sem diploma reconhecido pelo MEC. Eu fui reconhecido pelo meu chamado. Eu fui consagrado pastor batista pela minha declaração e testemunho de conversão e chamada ao santo ministério. Não foi por ter diploma do MEC. Mas você sabe o que acontecia com muitos que se formavam em curso livre de teologia? Faziam um curso de filosofia lá fora, reconhecido pelo MEC. Ia ter aula com quem? Já naquele tempo, com muitos ideólogos socialistas dentro de sala de aula, de universidade. Que não era o que é hoje, hein? E voltaram para as salas de aula dos seminários confessionais para torcer aquilo que foi criado com um ideal extraordinário, fomentar a evangelização no mundo. Levando as igrejas a entenderem que não é só pregar o evangelho, dar um tapinho nas costas daquela pessoa, daquele irmãozinho que se converteu e ele está desempregado, ele não tem arroz e feijão na casa, que a igreja tem que ser responsável por cuidar dele, como manda a palavra de Deus. Mas agora eles estão nas cátedras dos seminários, e agora os seminários estão ensinando uma teologia da libertação travestida de evangélica, usando o Pacto de Lausanne para isso. Eu tenho pessoas que eram do meu relacionamento íntimo. Alguns deles foram meus professores. Tinham a mesma idade que eu. Que simplesmente cortaram relações comigo. Quando depois de assumir o ministério, eu não fiz o que eles esperavam. E que teologias nefastas que enfraqueceram a igreja e têm enfraquecido, foram essas que esses acabaram fomentando e vieram a se tornar realidade. Teologia inclusiva, por exemplo, que prega que Deus não condena o homossexualismo porque Deus é amor.
ignorando a santidade e a justiça de Deus. Outra, teologia liberal, que nega que a Bíblia seja a palavra inerrante de Deus, tratando-a como mero documento histórico. Isso destrói a autoridade das Escrituras nas nossas vidas. Isso leva pessoas que um dia foram referenciais para mim e para muita gente no meio evangélico, e sendo ele um pastor batista, vai dizer que a Bíblia precisa ser reescrita. Ela tem que ser reinterpretada à luz dessas ideologias. E ainda, o universalismo, teologia que prega que Deus é amor e por isso todos serão salvos, até mesmo Satanás e os anjos caídos, negando o juízo final e a necessidade de arrependimento e fé em Cristo. E a teologia inclusiva deu origem a um monte de igrejas que diz que o homossexualismo não é pecado. E as igrejas que pregam o homossexualismo como pecado é porque são igrejas extremistas, de um conservadorismo burguês, feudal. O objetivo de Satanás, amados, é claro, é destruir a santa doutrina, é minar a autoridade da Bíblia, é enfraquecer a família, o que, por consequência, destrói o único inimigo que pode barrar o socialismo e o comunismo, que é a Igreja de Cristo. Assim como os hebreus, o povo de Deus, sucumbiu ao pecado e sofreu terrivelmente por causa do plano de corrupção de Balaão. Lembra de Balaão? Lá está o povo de Deus indo para Canaã, passa pela terra e vem lá Balaque, o rei daquele lugar, fica nervoso, preocupado, achando que eles vão dominar o seu povo, destituí-lo como rei, e contrata lá um agoureiro chamado Balaão como profeta. Quando ele chega lá, Deus não deixa, quando ele tenta amaldiçoar o povo de Deus, Deus faz a boca dele proferir bênçãos sobre o povo. Como ele não consegue realizar aquilo para o que foi contratado, e Balaque fica irritado, querendo até matá-lo, ele diz, não, peraí. Antes de eu ir embora lá, eu quero ganhar essa grana que você me contratou aí. Eu não posso ir embora sem essa grana, não. Tem um jeito. Qual é o jeito? Esse povo é muito fiel ao Deus deles, é por isso que o Deus deles está protegendo. Faça eles entristecerem o Deus deles. Faça eles pecarem contra o Deus deles. E como é que a gente vai fazer? Muito simples. O Deus deles não gosta que eles adorem a ele e tenham outro Deus. Faça as mulheres de vocês que praticam o sexo religioso em adoração ao seu ídolo, ao seu Deus, quando eles forem para o campo cuidar das ovelhas, elas vão lá para seduzi-los. E eles vão cair na relação sexual com elas, e isso vai ofender o Deus deles, porque elas vão consagradas para aquele ídolo. E assim aconteceu. E você se lembra agora da história? O povo foi amaldiçoado não por Deus, mas seus atos de corrupção e pecado. Da mesma maneira, irmãos, a igreja hoje tem sido corrompida por essas ideologias, essas filosofias malignas, que estão graçando no nosso meio também. Nós estamos nos calando, e porque calados, elas estão proliferando. E sabe quem é que eles estão tomando? Os nossos filhos. É o seu filho, meu irmão, minha irmã, que você larga ele com 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos, com o celular na mão, com um joguinho que para você é inocente, mas o cérebro dele está se tornando viciado nisso. O que você acha que vai acontecer com ele quando ele chegar na escola, no ensino médio, na faculdade?
É você, meu irmão, minha irmã, que seus filhos não veem você botar o joelho no chão e orar, nem os chama para orar contigo. É você, minha irmã, ou meu irmão, que por omissão, preguiça, sei lá, qual motivo, não tem um culto doméstico um dia na semana na sua casa. Você não se reúne com a sua mulher, com seus filhos, com o seu marido, seus filhos, e vocês não oram juntos, não tomam ali 15 minutos que seja, vocês não tomam um café da manhã juntos, não oram juntos, não existe presença da palavra de Deus ali. Vocês estão esperando que os seus filhos sejam fiéis ao Senhor pelo lanchinho da palavra de Deus que recebe no domingo, quando vem à igreja? Que não vê você participar de um grupo pequeno? Que você acha chato? Porque a nossa carne milita contra o nosso espírito. E é por isso que a nossa carne diz, é chato. Mas se estivéssemos sendo cheios do Espírito, nós diríamos, louvado seja o Senhor, que coisa boa, aprendi, como aprendi hoje. Olha, puxa vida, que oportunidade que Deus me deu, aquele testemunho que eu falei semana passada, eu não tinha a menor ideia, hoje eu ouvi esse testemunho do irmão aqui, que quando me ouviu semana passada, edificou a vida dela, que coisa maravilhosa, glória a Deus por isso. Irmãos, a palavra de Deus nos convoca a uma decisão. Não podemos servir a dois senhores, não podemos estar em um pé, com um pé no reino de Deus e outro nas filosofias que negam a Deus. A pergunta de hoje é, um cristão deve estar envolvido com comunismo e socialismo? Essas ideologias e políticas nefastas que conspiram contra os princípios e valores da palavra de Deus, é um chamado à nossa consciência. Como o grande Josué convocou o povo, eu convoco você, meu irmão, minha irmã, a hoje também fazer uma escolha. Dizemos, eu quero ser uma comunidade viva de cristãos autênticos, como igreja. Mas para pensar agora. Para refletir agora. Teu testemunho tem sido esse. Tua disposição está sendo essa. Você tem sido honesto nos teus relacionamentos? Você tem sido honesto nos teus negócios? Você tem sido honesto na tua relação com Deus? Você tem sido honesto na tua relação com o próximo? Você tem sido honesto na relação com a igreja? Você tem sido leal e fiel às alianças que você fez com Deus e com o teu próximo e com a igreja? Pensa aí sobre isso. Porque a vida ou a morte de Charles Kirk, no que depender de mim, não será esquecida. Olha que absurdo. Essa gente toda envolvida com essa ideologia de esquerda nessa nação fez um inferno no Brasil. Não deixando ser esquecida a memória de uma atrocidade, um crime hediondo, o assassinato de uma vereadora que era da ideologia deles. E o que é que essa gente toda? Onde estão os mecanismos da grande mídia? Para defender a família do Clezão e não deixar o Clezão, um camarada que foi preso como terrorista, condenado da cadeia, impedido de receber tratamento médico com a sua vida em risco para a morte. E morreu dentro de uma cadeia. Onde estão eles?
Eles estão chamando de suspeito o assassino de Charlie Kirk e chamando Charlie Kirk de extremista de direita. Eles estão chamando aqueles como uma senhora de quase 80 anos que estava com a Bíbliazinha lá, ajoelhada naquela praça, orando, clamando a Deus pelo Brasil, para o Brasil não se tornar isso que está se tornando. Presa e condenada como terrorista. Condenada a morrer. Nessa peja. Onde está essa grande mídia? Onde estão esses defensores da humanidade, da vida, dos direitos humanos, para se manifestarem com empatia a favor da viúva de Charlie Kirk com seus 2 filhinhos, pequenininhos de colo? Uma delas estava presente lá e correu para o papai que se esvaía em sangue. Ela viu o que aconteceu. Onde estão esses mesmos ativistas em defesa da liberdade de expressão, dos direitos humanos? Onde estão eles? Onde está Whoopi Goldberg, que nós curtimos tanto em filmes extraordinários de Hollywood, e que por ser homossexual assumida, se tornou ativista LGBT? Como tantos outros artistas americanos, brasileiros, europeus. Irmãos, que possamos nos voltar a Cristo, o seu Evangelho e seus mandamentos, que possamos cumprir a grande comissão, amando a Deus acima de tudo e amando o nosso próximo como a nós mesmos, ainda que eles sejam de uma ideologia de esquerda e até mesmo extremistas. Que experimente o rigor da lei todo aquele que a infringir, seja de direita, seja de esquerda, seja com título de pastor, seja quem for. Mas devemos amá-los como o Senhor nos amou. Devemos a eles a misericórdia e não uma boa espingarda, uma boa bala, uma boa pá e uma boa cova. E aqueles que são inimigos nossos são por causa disso. Porque a igreja é a última fronteira entre aqueles que querem estabelecer uma ditadura. Aqueles que querem prevalecer sobre os outros. Aqueles que querem viver propagando a mentira para enganar o povo. Porque a igreja prega o Evangelho de Jesus Cristo, que nos ordena sermos sal e luz e vivermos pela verdade. Falar a verdade, ainda que custe a nossa vida. E que a nossa vida, amados, o nosso lar e a nossa nação sejam fundamentados na única verdade que liberta, que é Jesus Cristo, o nosso único, eterno e suficiente Salvador. E se você não quer e não gosta de ouvir um pastor pregando a palavra de Deus, porque mexe com a política, sai da igreja. Assuma a sua identidade de esquerdista. Porque o teu lugar não é na igreja de Cristo. Ou se converta. Se permita ser constrangido pelo Espírito Santo. Busque a verdade com tamanha gana.
que a tua vida dependa disso, para que o Espírito Santo se revele a você. Porque o vírus maldito de que você esteja contaminado, ou está, só sai com jejum e oração, diz o Senhor Jesus. É uma casta de demônios, do qual você precisa ser liberto. Oremos pela nossa nação, irmãos. Oremos pela família de Charlie Kirk. Oremos pela família daquela jovem ucraniana. Oremos pelos inocentes que estão sendo aprisionados nessa nação como bandidos. Oremos pelo ex-presidente dessa nação condenado por uma ideologia maldita e um revanchismo. Oremos pelas famílias dos que foram enlutados. Oremos para que o Senhor traga renovo, reforma à sua igreja em nosso Brasil. E eu quero clamar aos irmãos cristãos, e não só os dessa igreja, você que está participando conosco também. Ore pelo Papa. Porque se você não tem acompanhado esse Papa que está agora aí, está causando uma revolução na Igreja Católica. Abolindo uma série de coisas, indo contra certas coisas que a Igreja tradicionalmente estabeleceu, que sempre foram erradas. Ore por ele. Porque não pense você que não existem infiltrados lá dentro. E até a vida dele corre risco. Mesmo ele não sendo batista e não sendo evangélico. Ore por ele. Ore pela tua família. Ore pelos teus filhos que estão na escola, que irão para a faculdade. Eu perdi a luta, Deus nunca perde. Eu perdi a luta aqui. Uma jovem extraordinária, de um potencial incrível nessa igreja. Era uma liderança extraordinária que eu ajudei a florescer. Via o talento, via potencial, via capacidade e atuei como pastor para que florescesse todo aquele potencial a serviço do reino de Deus, até o dia que eu chamei e disse: qual é a faculdade que você sonha realizar? Serviço social, pastor, porque eu quero servir melhor a Deus e a igreja. Já exerci um trabalho extraordinário no Ministério de Ação Social da igreja. Eu disse para ela: só tem um porém. Cuidado para onde você vai. Porque lá você vai sofrer a insidiosa, a diabólica, a sutil, sensual corrupção de Satanás, para que você se perca lá com as ideologias que certos professores vão levar você a querer abraçar. Não se afeiçoe a eles. Seja você sal e luz lá e não seja lá corrompida por aquilo que você vai receber. Foi mesmo que dizer, chega lá, abraça tudo que for apresentado para você como sendo a verdade. Se corrompeu, tentou estabelecer isso aqui na igreja. E eu não deixei. E tive que tomar uma posição. Hoje está por aí, exercendo o talento que tinha, colocando em prática para a vida, sem compromisso com Jesus, tudo aquilo que foi instrumentalizado e aprendido aqui. Aos olhos do mundo, está super bem, prosperando, mas está longe de Deus. A minha oração é que um dia caia em si e volte, que se arrependa e peça perdão para Deus de ter usado tudo que recebeu do Senhor
em benefício próprio, com a intenção de fazê-lo para os outros. Quando, na verdade, nada mais foi e tem sido mais um peão nesse tabuleiro de Satanás para roubar, matar e destruir, tirando de Deus a glória que lhe é devida. E o que é pior, quanto de nós, por causa de afeição e sentimento, nos omitimos e não protegemos a igreja.